A carta aos Romanos, capítulo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu essa carta aos romanos com o intuito, com o propósito de se apresentar a eles. Quando nós lemos o primeiro versículo, e sobre ele nós vamos meditar um pouco, nós vemos que Paulo, ele se conhece. Paulo ele está se apresentando aos romanos através de uma carta. Paulo está descrevendo sobre si. Quando nós paramos para meditar sobre isso, quando nós paramos para analisar este texto escrito por Paulo, nós vemos que ele tem o domínio de quem ele é, a convicção para que ele foi chamado. Então ele consegue com uma clareza se apresentar. Nós vemos em outra ocasião que Paulo ele está perante as outras autoridades, perante os outros líderes. Nós vemos Paulo defendendo, digamos assim, a sua vocação, defendendo o seu chamado. Paulo ele diz: olha, não foi carne que me escolheu, mas sim o próprio Senhor. Nós vemos que Paulo ele tem a convicção que foi chamado para ser apóstolo, porém ele não foi selecionado pelo Senhor Jesus na escolha dos 12. Então nós vamos meditar um pouco sobre isso, mas para que nós possamos entender quem sou eu, qual é o meu chamado, qual a minha missão, para que eu fui designado no reino do Senhor, no propósito do Senhor, dentro da minha vocação, dentro da minha formação, dentro daquilo que o Senhor confiou a mim, as minhas habilidades, os dons. Nós precisamos nos conhecer. Quando nós falamos de autoconhecimento, em primeiro momento, alguém pode pensar que é um ato egoísta, de eu olhar para mim mesmo. Mas não, o autoconhecimento em si, ele me leva a refletir, a analisar quais são os meus pontos fortes, quais são as minhas fraquezas, quais são os meus medos, quais são as minhas angústias, quais são as dificuldades ou as crenças limitantes que eu tenho em determinada situação, em determinada área. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele é muito convicto sobre isso. Além dessa carta, nós vemos que todos os meses nós temos um momento, ou somos levados a ter um pequeno tempo de autoavaliação. Quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 23, quando o pastor começa a ler, o ministrante daquele momento da celebração da ceia do Senhor começa a ler, o versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo tem essa convicção que ele recebeu do Senhor. Alguém poderia questionar, mas você não foi escolhido entre os 12, você não está naquela lista dos 12 apóstolos. Mas nós vemos que Paulo, ele tem um encontro real com o Senhor. Quando ele está a caminho de Damasco, o próprio Senhor aparece a ele, o próprio Senhor se revela a ele, o próprio Senhor fala com ele, o próprio Senhor chama ele, o próprio Senhor leva ele até uma casa, onde ele fica ali por alguns dias em jejum, ele fica em oração, ele fica conhecendo melhor esse Senhor que outra hora, outro tempo, ele só tinha ouvido falar. Então agora Paulo ele conhece esse Senhor e ele está dizendo isso no capítulo 23 da carta aos Romanos, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, aonde ele está um pouco antes dizendo aos irmãos: olha, vocês estão se reunindo com o objetivo errado.
mas ele começa a descrever: olha, eu recebi do Senhor o que também estou compartilhando com vocês, porque ele conhece quem ele é. Ele tem essa autoavaliação, e nós vemos os versículos abaixo, onde ele diz: e cada um, que o Senhor pegou o pão e, tendo dado graça, o partiu, disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Depois pegou o cálice, semelhante modo disse: esse é o cálice, o nova aliança que é dado por amor a vocês. Aí ele diz: examine-se cada um a si mesmo. Faça uma autoavaliação cada um a si mesmo. Então, poucos minutos ou pouco tempo, uma vez por mês, nós somos levados nessa palavra a meditar. Nós somos direcionados a fazer uma autoanálise de mim mesmo, não do meu irmão, não do próximo. Aonde naquele momento que estamos celebrando o Ceia do Senhor, eu analiso as minhas atitudes, analiso as minhas ações, analiso aquilo que eu executei, o que eu fiz ou deixei de fazer, que eu faça uma autoavaliação. O texto ele diz ali, que Paulo ele diz: analise-se cada um a si mesmo. E então, quando Paulo diz e então, quer dizer que somente depois de eu fazer essa autoanálise na minha vida, somente depois de eu analisar os meus pensamentos, as minhas vontades, as minhas frustrações, as expectativas, as ações e atos que eu cometi, as palavras que eu proferi, somente depois disso, então, coma do corpo e beba do cálice. Coma do pão e beba do cálice. Então, só depois disso, então eu participo. E depois ele diz, por causa disso, há muitos fracos e doentes, e ele começa ali, uma nova sequência de orientação. Então nós vemos que Paulo ele tem essa clareza, ele tem esse entendimento, dessa autoavaliação. Então quando ele diz aqui que ele começa escrevendo a carta aos irmãos, ele está se apresentando. Ele diz: olha, eu sou Paulo, eu sou servo de Jesus Cristo. Ele tem essa convicção que ele é servo. Em outra expressão, em outra tradução, é como se ele estivesse dizendo: olha, eu sou escravo de Jesus. Mas não aquele escravo que foi aprisionado e é obrigado a servir o seu Senhor. Paulo ele traz isso muito claro, que ele é aquele escravo livre, que ele outrora era escravo do pecado, que outrora ele estava escravizado na angústia do pecado, mas Cristo o libertou. Então ele decidiu, por gratidão, agora ser esse escravo livre, que tem prazer, que tem alegria em servir o seu Senhor, que tem prazer, tem alegria em fazer algo com gratidão ao seu Senhor. Então Paulo ele tem essa convicção que ele é um servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele tem esta convicção. Nós vemos que 12 foram chamados para ser apóstolo. Depois que Judas Iscariotes ele morre, nós vemos que existem mais 2 nomes, mais 2 pessoas que são escolhidas para uma delas, então, fazer parte daquele clero dos 12 apóstolos. E a palavra nos diz que foi feito um processo e um deles ocupou o lugar de Judas. Passado um tempo, agora Paulo ele é apóstolo, ele se apresenta como apóstolo, ele tem essa convicção. Mas Paulo ele entende também que ele precisa receber o reconhecimento das autoridades locais. Nós vemos que o Senhor Jesus deixa isso muito bem claro, O chamado de Paulo é um, mas ele precisa ser reconhecido por alguém. Nós vemos que Paulo ele se apresenta aos discípulos, se apresenta aos apóstolos, e ele conta como foi a sua história de conversão. Ele diz como o Senhor falou com ele, ele diz como o Senhor se revelou a ele. E após isso nós vemos que Paulo ele se permite, com todo o conhecimento que ele tinha, com todas as condições de estudo sobre os pés de Gamaliel, com todas as condições teológicas, podemos dizer assim, da época, ele poderia ser ali alguém que tivesse um conhecimento melhor para ensinar os outros. Mas Paulo ele chega
se apresentando servo, disposto a servir, e nós vemos que ele passa a auxiliar a Barnabé. Ele começa a caminhar com Barnabé, ele começa a desenvolver o seu ministério, caminhando junto. As viagens diz e partiram Barnabé e Paulo, e enviaram então Barnabé e Paulo, e seguiram em viagem Barnabé e Paulo, e nós vemos que depois chega um momento que Paulo, ele agora assume o seu chamado e ele continua a viagem com outras pessoas. Nós vemos essa questão do chamado quando Deus chama Davi, Deus escolhe Davi para ser rei de Israel. Nós vemos que o Senhor envia o profeta Samuel, vai até a casa de Jessé e lá você ungirá um rei. Mas Deus já de antemão deixa avisado: olha, Samuel, você não atente para a aparência física dos filhos de Jessé, porque eu não enxergo da mesma maneira. Deus, ele tinha conhecido o coração de Davi, já estava com a sua escolha feita sobre quem seria o rei de Israel. Deus já conhecia o coração, Deus já conhecia as ações, Deus já conhecia quem era Davi. E o profeta chega e passa um, passa dois, passa todos os filhos de Jessé, e ele fala: porventura não tem mais nenhum? Tem um menino. Então manda chamar o último, e é o Davi, e o Senhor diz: este é. Então há um processo. Nós vemos quando o Senhor Jesus, ele cura os leprosos. Está chegando na cidade, aos leprosos o Senhor cura e diz: olha, vai até o sacerdote, leve a sua oferta, apresenta-se a ele, e ele, o sacerdote, tem autoridade para te restituir no meio da comunidade. Pois o leproso, na época, ele era expulso para fora da cidade. Então ele, apresentando-se ao sacerdote, ele era incluído novamente no meio da sociedade. Então Paulo, ele está se apresentando aqui, mas ele foi reconhecido lá atrás: olha, eu tenho um chamado para ser apóstolo. Nós vemos muitas pessoas nos dias de hoje que nos procuram, procura o seu líder, procura o seu pastor, dizendo: pastor, olha, o meu chamado, a minha vocação, a minha vontade, o meu desejo é trabalhar com o departamento das crianças, ou trabalhar com o departamento das mulheres. E ela tem essa oportunidade, mas passa alguns dias, ela esquiva-se. Passa alguns dias, ela não procura mais o seu líder. Passa alguns dias, o pastor precisa conversar com ela, ela não está mais disponível. Até que chega um momento que vai conversar, ela diz: não, esse não é o meu chamado, minha vontade, na verdade, não é trabalhar ou cuidar das crianças, é trabalhar com o departamento das mulheres. Ou seja, ela não tem uma definição. Quantas pessoas que a gente conhece que começou uma faculdade, começou uma segunda, uma terceira, uma quarta e não concluiu nenhuma, porque eu não sei o que eu quero, eu não tenho definido aquilo que eu quero me formar, eu não sei o que eu vou estudar. Então são pessoas que não se conhecem, não fazem uma autoavaliação. Precisamos nos autoconhecer, precisamos entender, porque no momento da dificuldade, no momento da angústia, no momento a qual, no nosso meio pentecostal a gente diz: a luta vem, a tempestade vem, é nesse momento que você, se conhecendo, você sabe que você consegue suportar, porque você sabe em quem você tem crido, você sabe quem é a sua rocha, você sabe onde está a construção da sua vida, a construção da sua família, a construção da sua profissão, a construção da sua vocação ou do ministério ao qual o Senhor confiou a ti, e você sabe em quem está ancorado. Paulo, ele diz isso: eu sei em quem eu tenho crido. Então Paulo, ele sofre todas as dificuldades, ou ele passa por todas as dificuldades, por todos os obstáculos, sabendo em quem ele tem crido. Então Paulo, ele diz aqui, só nesses versículos de apresentação, ele está dizendo: olha, eu sou Paulo, eu sou servo de Jesus Cristo. Ele tem alegria de servir o Senhor, ele tem alegria de trabalhar no reino de Deus. E ele diz: eu fui chamado para ser apóstolo. Nós não vemos Paulo querendo isso, querendo aquilo, outra posição. Ele tem claramente o chamado. Há pessoas que dizem: olha, eu fui chamado para ser pastor, amém, glória a Deus por isso. Mas tem um tempo, um processo para que então o Senhor te use na hora certa, no lugar certo, na cidade certa, na denominação certa, no templo certo. Mas às vezes queremos atropelar as coisas por não nos conhecer, por não conhecer Deus, por não conhecer o propósito da vontade de Deus. Ultimamente a gente ouve muito falar em propósito, liderança com propósito, vida com propósito,
precisa ter um propósito. Sim, é claro, Deus é um Deus de propósito, mas se eu não conhecer a mim mesmo, eu não sei qual é o propósito, e muito menos eu saberei se o meu propósito está alinhado ao propósito de Deus. O propósito de Deus tem que estar alinhado, o meu propósito tem que estar alinhado no propósito de Deus. O propósito maior é a vontade plena do Senhor. Então Paulo, ele tem esta convicção: eu fui chamado para ser apóstolo, fui separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho, a qual é a porta. Nós vemos que em outra ocasião Paulo está preso e ele pede oração aos irmãos, dizendo: irmãos, orem, ajudem em oração para que seja aberta a porta. Nós estamos nesse tempo que estamos privados de estar no coletivo. Nós estamos colaborando, nós estamos nesta compreensão, em combate a essa pandemia, mas nós não estamos celebrando, o corpo não está reunido, nós não estamos tendo comunhão com os irmãos. Nesse tempo, Paulo, ele ora, ele diz assim: me ajudem a orar, para que seja aberta a porta para levar o Evangelho. É nesse tempo que alguns meios, alguns recursos como esse que nós estamos utilizando hoje, através da internet, através de um vídeo, são os meios, os recursos que estão sendo abertos as portas para que o Evangelho do Senhor, ele continue sendo pregado. O Evangelho de Deus continue sendo propagado. O Evangelho de Deus continue sendo divulgado. O Evangelho de Deus pode entrar aí, aonde você está, e ele transformar a sua vida. Ele te trazer uma esperança. Ele te trazer uma direção. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós queremos viver antecipado o dia de amanhã, e isso gera ansiedade. A palavra do Senhor nos ensina, Jesus dizendo: não tem que andar ansioso no que hão de comer ou vestir, pensar no dia da manhã. Nós devemos viver o hoje, viver intensamente o hoje. Quando eu vivo intensamente o hoje, sabendo quem sou eu, vivo intensamente o hoje, sabendo qual é o meu chamado, a minha vocação, sabendo para que eu fui separado, então a minha expectativa é para o dia de hoje. A ansiedade, ela diminui, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei qual é a minha função, eu sei qual é o trabalho que eu devo executar, eu sei no que eu devo me preparar, porque está alinhado segundo a vontade do Senhor. Então nós precisamos nos conhecer, nós precisamos saber quem sou eu. E eu te convido a refletir: quem é você? Eu convido a você pensar nesse momento qual é o seu chamado. Eu convido você a pensar nesse momento para que você foi separado. E que nós possamos refletir e orar nesse tempo para que o Senhor abra as cadeias, ou abra as portas, para que o seu Evangelho continue sendo divulgado. O Evangelho do Senhor, ele trabalha em prol da sua mensagem. O Evangelho do Senhor, ou seja, o Senhor diz assim, que a palavra diz que o Senhor zela e vela pela sua palavra. Nós só devemos fazer o papel de servir, só devemos fazer o papel de anunciar, porque o resultado disso é o Senhor que faz. Então eu te convido a se autorrefletir, e nós encerramos essa mensagem dizendo: quem é você? Uma autoavaliação: quem sou eu? Para que eu fui chamado? Para que eu fui separado? Nós tendo isso bem alinhado ao propósito do Senhor, nossas frustrações serão menores, as nossas decepções serão menores. Nós não vamos culpar alguém pela frustração ou a expectativa que nós criamos e não alcançamos. Quando nós estamos alinhados na palavra do Senhor, quando nós entendemos quem sou eu, para que eu fui chamado, para que eu fui separado, quem é a pessoa, quem é Deus, quem é esse Senhor que me chamou, quem é esse Senhor que me separou, quem é esse Senhor que confiou algo a mim, e tudo que eu fizer eu faço para Ele. Então nós teremos aí uma vida com propósito, um ministério com propósito, um caminhar com propósito, e que eu e você possamos refletir nisso, e que a graça e a bênção do nosso Senhor Jesus esteja com você.